Estou fora daqui, declarei. Ótimo. E nem se preocupe em voltar, retrucou minha esposa. Normalmente eu soltaria um vá pro inferno enquanto saía batendo a porta. Mas hoje decidi usar palavras de despedida mais civilizadas. Nós já trocamos farpas parecidas nos nossos 14 anos de casados, mas desta vez não vou dar meia volta. Em alguns dias ela vai entender o que eu quis dizer desta vez. Nos últimos 6 meses, mais ou menos, a Patrícia, minha esposa, virou uma bola de demolição verbal. Eu não conseguia entender. As alfinetadas dela, para dizer o mínimo, doíam. Comecei a evitá-la para impedir que as coisas transbordassem. A cada dia eu demorava mais dentro do carro. Às vezes eu voltava para casa depois que a Patrícia e a Camila, nossa filha de 13 anos, terminavam o jantar. Eu precisava cuidar de mim. De vez em quando sobrava comida. Ultimamente, porém, parecia que as sobras sumiam antes de eu chegar. Meu nome é Eduardo Kowalski. Tecnicamente é Henrique Eduardo Kowalski, mas meu velho também se chama Henrique, então me apelidaram de Eduardo desde o começo para evitar confusão. Não sou Júnior. Meu pai é Henrique João Kowalski. Por que ele não quis o tal do Júnior eu não faço ideia. Eu aceitaria numa boa ser Júnior ou até hoje. Mas não. Só Eduardo ou Ed. Pois é. Sou polonês. Bem, meio brasileiro com raízes polonesas. Já ouvi todas as piadas. Bem, quase todas. Inventam piadas novas todo ano. Como sou o único polonês que conheço, além do meu pai, nesta cidade de 10.000 habitantes, acabei virando a piada pronta. Tecnicamente, sou meio polonês. A outra metade, por parte de mãe, é italiana, portuguesa, alemã e africana. Mas, como meu sobrenome é Kowalski, sou polonês. Minha futura ex-esposa não é quem eu pensava. Só fiquei sabendo disso há 4 semanas. Como eu disse, eu estava me mantendo afastado dela por causa dos maus tratos. Depois de alguns jantares sumirem, numa segunda-feira à noite, fui a uma lanchonete. Num reservado, pronto para fazer o pedido, ouvi 2 caras conversando na mesa ao lado. Peguei uma frase com polonês e prestei atenção. Então, há quanto tempo você está com a esposa do polonês, desde que eles se casaram? Ora, eu até fiquei com ela no dia do casamento e ele não faz a menor ideia. A primeira voz, desconhecida, mas a segunda, eu conhecia. Meu melhor amigo, Gustavo Almeida. Gelei. Eles continuaram falando, mas não ouvi mais nada até o Gustavo confessar. A gente se encontra pelo menos 2 vezes por mês. O Eduardo é tão tapado que não desconfia de nada. Que sorte a minha! Nessa hora, a garçonete chegou para anotar meu pedido. Baixinho, murmurei desculpa. Preciso ir sair correndo, tomando cuidado para eles não me verem. Eu não conseguia acreditar. Patrícia, minha esposa, com meu amigo mais próximo, o cara que foi meu padrinho de casamento. Ele também é o meu mecânico de confiança, e isso não vai mudar tão cedo. Bem, oficialmente não é meu mecânico, é mais um contratado exclusivo em quem confio para consertar e revisar todos os meus carros. Caso você esteja se perguntando, eu tenho uma loja de carros usados. Sim, sou vendedor de carros usados. Já ouvi todas as piadas e brincadeiras, mas o negócio vai de vento em popa. As pessoas confiam que estão levando carros de qualidade por um preço justo. Se aparecer qualquer problema, eu resolvo. O Gustavo sempre foi um baita mecânico e eu o mantenho ocupado e bem pago. Cheguei a convidá-lo para ser funcionário, mas ele fez uma piada dizendo que não se respeitaria se trabalhasse para um polonês. Falou brincando, mas senti que era sério. Mesmo assim, contratei como prestador de serviço autônomo, embora ele não fosse tão autônomo assim. A verdade é que eu era a única fonte de renda dele, e esse detalhe vai ser a ruína dele. Ao sair da lanchonete, percorre as ruas sem rumo, duvidando do que tinha ouvido. Seria verdade ou só fanfarronice. Poderiam contratar um detetive particular, mas, se o que ele disse fosse verdade, os encontros eram esparsos, talvez fosse dinheiro jogado fora. Mesmo assim, resolvi futricar o celular e o e-mail dela. Em casa, a Patrícia estava como sempre, o que para mim era ótimo. Eu precisava da verdade antes de conversar com ela. Quando ela caiu no sono, chequei o e-mail, estava limpo. O celular estava bloqueado,
Mas não demorei para descobrir a senha, a data de nascimento da nossa filha. Encontrei algumas mensagens suspeitas, mas nada do Gustavo. O nome dele nos contatos não era estranho, já que era meu amigo. Talvez ele só estivesse se gabando, pensei. Só que o comportamento recente dela indicava algo errado. Talvez não com o Gustavo, mas com outra pessoa. Fui para a cama, inquieto. Já passava das 2h43 da madrugada quando finalmente peguei no sono. No dia seguinte, na loja, o Gustavo soltou as piadas de polonês de sempre. Eu costumava deixar passar, mas naquele dia explode. Gustavo, o que você sabe sobre a Polônia? Aposto que não acharia no mapa, nem se sua vida dependesse disso. Você faz piada de polonês burro, mas tenho certeza de que qualquer polonês saberia localizar o Brasil, talvez até o nosso estado. Vá trabalhar. O Gustavo ficou olhando, sem palavras. Percebeu que eu estava desconfiado. Ele nunca foi de estudar, era mais esperto na prática. Bom de motor, ruim de caderno. Acho que por isso a gente andava junto no colégio. Eu ajudava com as matérias, garantindo que ele se formasse. Agora, estou repensando essa amizade. Ele me fez refletir sobre a escolha de uma esposa. Voltei para minha sala, fechei a porta e fiquei matutando como conseguir provas. Confrontar os dois de frente não daria certo. Iam negar tudo. Eu precisava de provas concretas. Liguei para um detetive particular em Belo Horizonte e expus minhas preocupações. Ele achou que monitorá-lo sairia caro, por causa dos encontros espaçados. Você pode instalar um rastreador no celular dela. Ao menos saberá onde o aparelho está quando olhar, ou coloque câmeras em casa. Mas, a menos que sejam equipamentos de ponta, e com isso quero dizer caros, provavelmente serão descobertos. Mesmo com equipamento sofisticado, se ela for atenta, vai perceber. Se eu fosse você, colocaria um rastreador no celular e torceria para pegar no flagra. Ele sugeriu um programa de rastreamento e não quis cobrar pela consulta. Considere uma cortesia, disse. Tudo o que eu falei está disponível na internet de qualquer jeito. Ainda assim, você me deu orientações valiosas. Pode esperar um depósito. Insisti. Se algum dia passar por Monte Belo, apareça na loja do Kowalski. Convidei. Não costumo ir por esses lados, mas se for, procuro você. Respondeu. E senti que ele falava sério. Grande parte do meu sucesso em vendas vinha de fazer as pessoas se sentirem importantes. Aprendi cedo que todo mundo busca validação. Optei pelo software de rastreamento, economizando dinheiro e a trabalheira de instalar câmeras que a Patrícia poderia notar. Naquela noite, com todo mundo dormindo, entrei de fininho e instalei o aplicativo espião no celular dela, sincronizando com o meu. Ele rodaria em segundo plano, sem ela saber. Enfim, dormi tranquilo. No dia seguinte, no trabalho, fiquei de olho no aplicativo. A Patrícia trabalhava meio período na livraria da universidade, de 15 a 20 horas por semana. Chamava o que ganhava de dinheiro para a extravagância. Se torrava no salão de beleza. Passou no supermercado e, mais tarde, estava em casa. O Gustavo ficou em casa a maior parte do dia, mas, sempre que a Patrícia estava por perto, ele saía para trabalhar. Pelo menos naquele dia, concluí que não tinha acontecido nada. Naquela noite, tentei ser mais educado com minha esposa e minha filha, sugeri jantar fora, e minha esposa pareceu um pouco mais receptiva. Nossa filha, típica adolescente, hesitou, mas insisti. O jantar transcorreu bem. Toquei no nome do Gustavo casualmente e a Patrícia se mexeu desconfortável, mudando de assunto rapidamente, alimentando minhas suspeitas. Preciso descobrir se as palavras do Gustavo têm fundamento. Tenho que chegar ao fundo disso de algum jeito. Naquela noite, evitei mexer no celular dela. Minhas tentativas de bisbilhotar ligações ou mensagens deram em nada. Ou ela apagava tudo muito rápido, ou nunca fazia nada. Ao me deitar, agradeci a Patrícia. Obrigado por ter saído para jantar conosco. Obrigada, Eduardo. Foi uma surpresa boa. Ela respondeu, encarando-me. Talvez você tenha sorte esta noite, já faz tempo. E, como eu disse, a gente não vinha se dando bem ultimamente. Depois da rotina dela no banheiro, a Patrícia se aninhou ao meu lado. Fiquei dividido com a possibilidade de intimidade. Se ela tivesse me traído, eu queria mesmo aquilo.
Resolvi deixá-la tomar a iniciativa até eu ter provas concretas. Eu não começaria nada. Acabamos tendo relação física, mas foi bem comum, sem necessidade de detalhes. Bom, pelo menos eu gostei. Ao longo da semana, acompanhei a localização do celular dela e não encontrei nada fora do normal. No sábado à noite, enquanto ela dormia, olhei o celular atrás de mensagens ou ligações. Mais uma vez, nada. Eu já estava quase me convencendo de que Gustavo só estava contando vantagem, tentando impressionar alguém com suas conquistas. Não era a primeira vez que eu sabia que ele fazia isso, desde os tempos de escola. Virei e revirei na cama outra vez. Meu subconsciente se recusava a me deixar dormir. Às 2 da manhã eu estava deitado, olhando o teto, sem conseguir pregar os olhos. Decidi descer para tomar um drink, torcendo para relaxar. Sentado com um copo de uísque com coca em uma das mãos e o celular dela na outra, resolvi dar mais uma conferida. Digitando a senha, a data de nascimento da nossa filha, abri o telefone na tela inicial. De repente, caiu a ficha como um raio. A data de nascimento da nossa filha era a chave. A gravidez da Patrícia tinha sido complicada. Em vários momentos, achamos que perderíamos o bebê por causa de complicações. Havia um problema com o fator RH que não batia com o da Patrícia, fazendo o corpo dela rejeitar a criança. Ela passou as últimas 3 semanas de repouso absoluto para garantir o parto seguro. E, de fato, a Camila nasceu exatamente 9 meses depois do nosso casamento. Ficamos radiantes com a saúde dela, mas foi uma criança extremamente exigente. Chorava sem parar, tinha dificuldade para dormir e para mamar. Foi um período bem difícil. No segundo ano da Camila, a Patrícia decretou, categórica, que não teríamos outro filho. Fiquei triste, mas, sinceramente, o bebê já tinha sugado boa parte da alegria das nossas vidas. Mencionei que ela nasceu 9 meses depois do casamento. Chamam esses bebês de filhos da noite de núpcias, porque são concebidos nessa noite ou na lua de mel. Uma lâmpada acendeu na minha cabeça. Se o que Gustavo alegava fosse verdade, então havia uma grande chance de a Patrícia já estar grávida. Antes da noite de núpcias, a Patrícia tomava pílula. Não, a gente não esperou o casamento para ter relações físicas. Essa era uma parte importante do nosso relacionamento. O médico cogitou que o estresse do casamento poderia ter atrapalhado os hormônios, tornando o anticoncepcional ineficaz. Bem, se a pílula falhou naquela noite, provavelmente falhou também naquele dia. Agora eu sei o que fazer. Há 50% de chance de eu não ser o pai. Sabe o ditado Deus ajuda quem cedo madruga? Pois é, o Gustavo pode ter madrugado direitinho. Mas, no caso dele, parece que quem madruga leva o passarinho. Saí do sofá e fui ao banheiro, onde encontrei cotonetes. A Camila dormia pesado no quarto dela. Ela finalmente tinha criado uma rotina de sono boa aos 4 anos. Antes disso, foi uma luta. Estava deitada, roncando de boca aberta. Foi fácil passar o cotonete de leve na parte interna da bochecha. Ela nem se mexeu. Depois de lacrar em um saquinho plástico, repeti o processo comigo mesmo. Mesmo que a Camila fosse minha filha biológica, ainda restariam dúvidas sobre a fidelidade da Patrícia se ela não fosse. Mas deixei esses pensamentos para depois. Domingo era dia de tarefas domésticas, cada um com suas obrigações. Fui fazendo as coisas devagar, evitando a Patrícia e a Camila para manter a emoção sob controle. Eu estava ansioso para confirmar minhas suspeitas, mas atormentado pela dúvida o dia inteiro. Alguma coisa na cabeça, Eduardo, perguntou a Patrícia. Eu precisava de uma resposta rápida e soltei. Estou planejando comprar vários carros no próximo leilão para abastecer a loja. O dinheiro pode ficar curto até eu vender alguns. Só não exagera, ela aconselhou, sempre tratando o negócio como nosso, embora fosse só meu. Eu o tinha configurado como pessoa jurídica separada para proteger minhas finanças pessoais. Morando numa comunidade religiosa, não queria que decisões empresariais afetassem minha vida pessoal de forma negativa. Estou pensando em quitar os cartões de crédito e deixar só um ativo para melhorar nosso crédito. Falei. Era uma tática para disfarçar minha estratégia, caso ela descobrisse depois. Faço o que achar melhor, respondeu com indiferença. A ideia me veio num estalo. É impressionante o que a mente é capaz quando a gente permite.
Isso minimizaria o estrago se minhas suspeitas se confirmassem. Então, bem cedo na segunda-feira, levei as amostras para a Universidade do Vale do Prata e conversei com alguém do Departamento de Ciências. Eles me encaminharam ao chefe do departamento, que recebeu a oportunidade de bom grado. Distribuí alguns cartões de visita e ofereci 10% de desconto para quem trabalhasse nas amostras. Ele pareceu agradecer. Estou de olho num carro novo para substituir meu Corolla. Quem sabe passo na sua loja para ver as opções. Se nada me agradar, posso trabalhar com você para encontrar algo? Comentei. Obrigado, vou levar em consideração. Ele respondeu. Quando saí da universidade, eu sabia que estava com um sorriso no rosto, mas misturado com preocupação. O resultado do exame poderia significar o fim do meu casamento. Quando eu falei em comprar carros novos para Patrícia, era só um disfarce para os meus pensamentos perturbados. Ainda assim, a ideia foi crescendo em mim. Chamei o Marcos, meu contador, analista de crédito e vendedor ocasional, para minha sala e compartilhei os planos. Vamos fazer isso funcionar, garanti a ele. Tem mais uma coisa, Marcos, continuei. Quero quitar o financiamento da minha casa. Dá para fazer um pagamento total? Deixe-me fazer as contas, te respondo depois do almoço, ele disse, saindo da sala. Enquanto ele se retirava, pensei em ligar para o meu advogado pedindo indicação de um especialista em direito de família. Mas hesitei. Pensando calma, vamos ver os resultados primeiro. Eu ainda não tinha encontrado provas concretas de infidelidade. Depois do almoço, o Marcos apresentou a planilha e discutimos os próximos passos para os dois planos. Os 2 dias seguintes se arrastaram, cada momento carregado de expectativa pelo resultado do DNA. No fim da tarde de quarta-feira, o chefe do departamento ligou, confirmando o resultado e combinando de visitar para conversarmos sobre o carro. Quando ele chegou, acompanhei-o até minha sala. A expressão dele disse tudo, antes mesmo de falar. As amostras não são compatíveis, confirmou. Eu balancei a cabeça, embora a notícia tivesse batido forte, apesar de eu meio que esperar. Ele me deu um instante antes de entregar o envelope com os resultados. Quando tornei a erguer o olhar, minha postura mudou. E então, sobre aquele carro que você estava de olho, perguntei. Bom, pode soar clichê, mas cheguei aos 50 e estou de olho num carro esportivo. Penso no Mazda Miata, compartilhei. Embora não tivesse nenhum no estoque, prometi vasculhar o leilão no dia seguinte atrás de um bem conservado. Te ligo hoje à tarde com novidades, garanti a ele, que se retirou. Eu tinha avisado a Sônia que talvez saísse mais cedo, mas estaria disponível se precisassem. Pensei, sabendo que ela não ligaria. Ela raramente precisava de ajuda, resolvia quase tudo sozinha. Enquanto dirigia pela cidade, tudo parecia diferente. Liguei para o meu advogado, que, embora triste com a notícia, me passou o contato de um colega de confiança. Após a ligação, marquei uma consulta para aquela tarde. No dia seguinte, enquanto beliscava algo num restaurante, refleti. Será que eu realmente joguei fora os últimos 15 anos? Não podia nem dizer que tinha um filho desse casamento. Embora eu ainda considerasse minha filha até certo ponto, biologicamente ela não era. O que fazer agora? Eu não podia mais fingir ignorância. Antes eu já sabia, mas agora não tinha volta. De uma coisa eu tinha certeza: o Gustavo sofreria as consequências. Não importava que tivesse sido meu amigo mais próximo por tantos anos. Com amigos assim, prefiro inimigos. A Patrícia também enfrentaria as consequências. Fiquei pensando se ela sabia que a Camila não era minha. Mesmo que não soubesse, manteve essa verdade escondida. O segredo da infidelidade no dia do nosso casamento com o meu padrinho, o meu suposto amigo. Agora eu não tinha motivos para duvidar do que ouvirá. Ela se deleitava com ele ao menos 2 vezes por mês. A raiva começou a subir e, antes que saísse do controle, soube que precisava de solidão, longe de todos. Eu deveria ter ligado para Patrícia avisando que não voltaria para casa aquela noite. Voltar para casa estava fora de questão. Tinha medo de fazer algo que me levasse à cadeia. Ela atendeu a chamada. Alô? Eduardo? Oi. Vou passar a noite em São Paulo para me preparar para o leilão de amanhã às 8. Ah, respondi de forma monótona. Bem, está bem. Boa viagem. Eu raramente ia a São Paulo para leilões, então essa mudança era notável.
Fiquei imaginando se ela ia se aproveitar da minha ausência. Precisaria arranjar uma desculpa sobre a Camila com meus pais, o que não seria fácil de explicar. Mesmo assim, eu ia checar o rastreador do celular dela de vez em quando ao longo da noite para ver se ela saía de casa. Peguei a estrada rumo a São Paulo, com a meta de comprar pelo menos 20 carros, incluindo um Mazda Miata. Combinaria a retirada e a entrega na minha loja depois do leilão. Agora, o dilema era em quem confiar para a inspeção mecânica. Eu sabia que Gustavo não receberia mais nenhum serviço meu assim que as revisões e consertos atuais dele terminassem. Ao saber que eu tinha adquirido 2 dúzias de carros, ele ia imaginar cifrões e inflar o preço. Mas isso não ia acontecer. Eu manteria segredo até a última hora. Precisava consultar um revendedor local do leilão para achar alguém habilidoso e confiável para inspecionar os veículos antes do envio para a nossa cidade pequena. Chegando em São Paulo por volta das 9 da manhã, fiz o check-in num hotel Best Western. Apesar de ser o dono, não me justificava esbanjar em hotel caro usando verba da empresa. O quarto era confortável, a cama também. Exatamente o que eu precisava. Sou um homem simples, de necessidade simples. Assim que entrei no quarto, abri o rastreador do celular da Patrícia e vi que ela ainda estava em casa, ou pelo menos o celular estava. O sono foi esquivo naquela noite. Não conseguia parar de pensar nas ações e motivações dela. Como ela justificava o caso, sobretudo no dia do nosso casamento, e continuava sabe-se lá por quanto tempo. Comecei a reavaliar nosso casamento. Nunca foi perfeito, mas acreditei em nosso amor exclusivo. Agora percebia que tinha sido um erro desde o princípio. Nos primeiros anos após o casamento, as coisas não foram tranquilas. Naturalmente, não esperávamos um bebê logo de cara. O plano original era esperar de 3 a 4 anos para começar a família. Tínhamos combinado 3 filhos antes de nos casarmos. Mas a chegada da Camila atrapalhou esses planos. Saber que meu melhor amigo era a causa da atrapalhação fazia todas as lutas parecerem em vão. 14 anos de esforço desperdiçados, apesar de os bons momentos terem sido ofuscados por essa revelação. Se a Patrícia não tivesse se envolvido com Gustavo, talvez tivesse engravidado de mim. Talvez a gravidez não fosse tão difícil e não tivéssemos uma criança tão complicada, o que a levaria a desejar mais filhos. O Gustavo destruiu a minha vida quando seduziu minha futura esposa no dia do casamento. Agora, ele a entretém ao menos 2 vezes por mês, provavelmente zombando de mim, o polonês tapado. Ele precisa enfrentar as consequências, pensei enquanto me deitava, tentando me acalmar para pegar no sono. A raiva voltou a ferver. Eu precisava retomar a compostura, ou corria o risco de passar a noite em claro. Liguei a televisão num programa de comédia besta. Rir ajudou a aliviar os nervos. Por volta das 11, eu estava pronto para dormir, encarando um dia cheio. O leilão transcorreu bem. Arrematei ótimos carros a preços favoráveis e fiz contatos com revendedores da região de São Paulo. Como não havia nenhum Miata no leilão, perguntei a outros lojistas. 2 deles tinham um vermelho e outro preto. Negociei possíveis negócios, dependendo da cor preferida do cliente. Os 2 concordaram, naturalmente, assegurando que fechariam a transação assim que eu fornecesse detalhes dos carros do meu pátio. Eu deveria ter frequentado mais vezes aquele leilão. Interagir com outros empresários do mesmo ramo me inspirou a expandir os negócios, se foi uma distração, bem-vinda dos problemas pessoais. No meio da tarde, na reunião com o advogado, as notícias não foram animadoras. Eu podia perder metade dos meus bens, além de pensão alimentícia para a esposa e para a filha, de uma criança que nem era minha. Naquele momento, decidi não pedir o divórcio. Em vez disso, resolvi deixá-la com o filho do Gustavo, quitando o financiamento da casa. Ela poderia continuar lá, mas, como só o meu nome estava no contrato, não poderia vender. Continuando a pagar impostos e contas enquanto morasse em outro lugar, ela não teria como renunciar e reivindicar o imóvel. Contudo, eu precisava tomar uma decisão sobre a empresa. Embora fosse registrada como sociedade, meu instinto dizia que, sem a proteção adequada, eu corria o risco de perdê-la. Consultar meu advogado empresarial virou prioridade. Chegando em casa completamente exausto de um dia puxado, informei a Patrícia do meu cansaço. Estou acabado, vou tomar banho e desmaiar na cama. Resmunguei,
indo para o quarto. Quer jantar? Ela perguntou. Não. Fiz um lanche tarde. Respondi. Pelo menos se importou a ponto de perguntar. O banho foi divino, como se meus problemas estivessem escorrendo pelo ralo. Embora os problemas persistissem, encontrei consolo em bolar soluções. Minutos depois de minha cabeça tocar o travesseiro, o sono me abraçou. A semana tinha sido estressante, mas, com um plano em andamento, finalmente encontrei alívio mental. Levantei cedo, revigorado, e fui para o escritório antes de a Patrícia e a Camila acordarem. Lá, entre planilhas e relatórios financeiros, organizei meus próximos passos. Passei ao Marcos a compra dos 23 carros e instruí a Sônia a parar de repassar trabalho ao Gustavo, enfatizando o sigilo. Ela me olhou interrogativa. Você é o chefe, comentou. Obrigado, Sônia. Você é inestimável. Às 9 em ponto, liguei para meu advogado empresarial pedindo orientação. Sua empresa está registrada, mas ela ainda pode forçar a venda para ficar com metade do valor. Considere vender antes, sugeriu. Não posso. É a minha vida, retruquei. Deixe-me matutar e te retorno até o fim da semana. A notícia bateu pesado. Eu tinha derramado suor e lágrimas construindo meu negócio, como se criasse um filho. Diferente da Camila, pensei com amargura. A fúria ameaçou me consumir de novo, mas, como empresário experiente, sabia compartimentar. Voltei a focar na agenda. Primeiro, liguei para o Sérgio, que confirmou os boatos do Gustavo. Sérgio, aqui é o Eduardo Kowalski. Tenho informações de 2 Miatas que talvez te agradem, um vermelho e um preto. Ainda interessado? Se o preço for justo, respondeu. Qual cor você prefere? Deixe-me mostrar os 2. Depois a gente vê os números. Mesmo que a gente não chegue a um acordo, consigo vender fácil, garanti. E a sua escolha? Ele insistiu. Vermelho grita ousadia, mas esbota mais rápido. Preto é elegante, mas esquenta demais por aqui. Vai deixar na garagem? Sim, afirmou. Então vermelho. Quando a gente pode se encontrar? Segunda ou terça? Perfeito. Ligo quando chegar. Fechado. Depois de desligar, telefonei para o lojista do Miata Vermelho para negociar uma troca. Ele se interessou pelo BMW que estava parado no meu pátio havia 3 meses, avaliando que teria mais saída numa cidade maior. Enquanto isso, o Gustavo apareceu com vários carros que ainda estavam parados para reparo. Como prestador de serviço, o horário flexível dele atendia às minhas necessidades. Apesar da raiva fervendo por dentro, ao ouvir os vendedores comentando sobre a chegada iminente de 23 carros, o Gustavo perguntou sobre o cronograma. Ei, Eduardo, quando chegam esses carros do leilão? Quero planejar os reparos, questionou. A casa de leilões vai fazer a entrega, provavelmente no fim da semana que vem ou no início da outra, informei de forma seca. Lutando para manter a calma na presença do traidor, ainda consegui soltar uma risada quando ele foi embora. Naquele fim de semana, mantive distância da Patrícia, ocupando-me com jardinagem e recados. Olhar o rastreador do celular dela já não me importava mais. Eu só nutria desprezo por ela. Criar o filho de outro homem me parecia imperdoável. Na segunda-feira, estava de volta ao pátio. Combinei a troca do BMW pelo Miata e parti para São Paulo para finalizar o negócio. A gente almoça quando você chegar, sugeriu o lojista. Avisei a Sônia que ficaria fora o dia todo e pedi que cuidasse de tudo. Pode deixar. Chefe, ela confirmou, sua confiabilidade brilhando. Um aumento estava nos planos. A viagem e o almoço foram agradáveis, criando uma nova camaradagem com o vendedor. Dirigindo de volta no Miata, o vento bagunçando o cabelo, saboreei a liberdade. Decidindo me esbanjar mais, resolvi arranjar um carro preto, percebendo que não precisava de mais de 2 lugares. Pouco depois, encostei na garagem de casa com um carro esportivo vermelho chamativo. A Patrícia olhou pela janela e trocou palavras com a Camila, fazendo as duas saírem para ver. Para que esse carro, amor? A gente precisa de um banco de trás para a Camila, comentou com tom condescendente. Acabei de buscar em São Paulo para um cliente. Achei que você ia querer dar uma volta. Respondi. Não, amor, não sou fã de carro pequeno, retrucou a Patrícia com um quê de desdém. Camila, chamei, fazendo sinal para minha filha se aproximar. Não, pai,
Já me zoam bastante por causa do meu sobrenome. Não quero ser vista como vendedor de usados polonês. As palavras dela doeram, típicas da rispidez adolescente. Fiquei atônito. De onde vinha tamanho desrespeito? Olhando para Patrícia, percebi que ela tratava o comentário da Camila como irrelevante. Agora, as duas mulheres da minha casa estavam sendo desrespeitosas. Adolescentes nem sempre são próximos dos pais, mas a forma cruel como ela falou me fez questionar a autenticidade da minha vida em família. Vou dar mais uma volta. Volto já, anunciei, engatando a ré e saindo. Alimentado pela frustração, percorri as ruas de Monte Belo até voltar para casa por volta das 9h30. Subi direto, tomei um banho rápido e me enfiei na cama. Como não saí do banheiro, a Patrícia entrou no quarto, jogando uma luz forte nos meus olhos. Semi-fechando os olhos, fechei-os. Está de birra porque a gente não escolheu o carro esportivo? Não vai passar um tempo com a sua família? Você não é só polonês. É infantil. Ralhou. A repentina mudança de atitude me confundiu. Não consegui afastar a sensação de que aquilo partia do Gustavo. Passar tempo com ele parecia ter influenciado o desprezo dela pela minha origem. Agora é passado para a nossa filha. Mas ela nem sequer era minha filha. Embora eu a sustentasse, precisava encarar essa verdade. Parece que você e a sua filha preferem viver sem um polonês por perto. Então é melhor vocês irem embora, retruquei enfurecido. A postura dela só alimentou minha raiva. Ela ia se arrepender de me tratar daquele jeito. Dali em diante, o ambiente na casa dos Kowalski ficou frio e silencioso. No dia seguinte, liguei para o Sérgio, que veio ver-me ata. Ele ficou encantado. Depois de discutirmos os números, surpreendeu-se com a excelente oferta. R$ 3.000 abaixo da tabela. Enquanto terminava a papelada, comentou: meu melhor amigo cuida das compras da universidade e a gente troca uns 16 carros a cada 2 anos. Pode não ser muita coisa, mas será que você poderia conversar com ele? Sempre disposto a fazer negócio, e vou garantir que ele tenha um bom preço. Respondi. Vou pedir para o Gimão te ligar até o fim da semana. Obrigado, eu disse. Era assim que eu expandia a empresa, tratando bem as pessoas e valorizando as indicações. Na quarta-feira, meu advogado ligou. Ei, Eduardo, acho que tenho uma solução para o seu possível problema. Pode passar aqui hoje à tarde para conversarmos? Claro, estou doido para começar. A tensão em casa tinha ficado insuportável. Na reunião mais tarde, ouvi o plano e fiquei satisfeito. Levaria umas 2 semanas para executar, mas, se desse certo, valeria a pena. Ao longo daquelas 2 semanas, fui mudando, aos poucos, itens pessoais e ferramentas da minha casa para um apartamento ali perto. Enquanto isso, o Gustavo esperava a chegada das 2 dúzias de carros para trabalhar, mas eu sempre adiava. No fim de semana, fiz jardinagem e esvaziei meu armário e gavetas quando a Patrícia e a Camila não estavam por perto. A Patrícia lavava roupa durante a semana, então não notou o vazio do armário. Isso me traz de volta àquela noite de segunda-feira. Quando eu disse a Patrícia, estou indo embora, ela mais uma vez começou com grosseria e desrespeito, mirando em mim por ser polonês vendedor de carros usados. No passado, eu ia para o hotel 1 ou 2 noites, dependendo do nível da minha raiva. Na manhã da terça-feira seguinte, cheguei cedo ao pátio e reuni meus funcionários na sala de reuniões. Era a reunião semanal de rotina, nada parecia fora do normal. Comecei. Bom dia. Como vocês sabem, os carros que comprei há 2 semanas chegaram ontem à tarde. Já foram todos inspecionados e preparados, prontos para venda. Não vamos mais usar os serviços do Gustavo aqui. Se ele perguntar, digam apenas que estamos seguindo em outra direção. Vocês todos foram fantásticos. São como família para mim, por isso é difícil falar do que vem a seguir. Fiz uma pausa para enxugar uma lágrima e continuei. Eu vendi a empresa. Eles me olharam surpresos. Mas nada muda nos seus cargos, exceto a Sônia, que assumirá algumas das minhas funções e receberá um aumento correspondente. Apesar do espanto, começaram a parabenizar a Sônia, reconhecendo seu trabalho árduo e merecimento. Sônia, por favor, venha falar comigo depois da reunião. Há algumas coisas que precisamos discutir. Eu disse, ainda vou participar da empresa, mas apenas como consultor e talvez venda de vez em quando.
Não quero atrapalhar as vendas de vocês, assegurei. Todos ficaram aliviados em saber que eu ainda estaria por perto, mesmo que ocasionalmente. Após a reunião, quando saíamos, o Gustavo estava lá. Ei, por que não fui incluído na reunião? Perguntou, surpreso. Porque era somente para funcionários, e você não é um empregado, expliquei. Ele pareceu desconcertado. Vejo que os carros chegaram. Vou começar a trabalhar neles. Falou. Não precisa. Já foram preparados para venda. Respondi com firmeza, deixando o pasmo. Mas eu sempre reviso os carros. Protestou. Gustavo, eu vendi a empresa e o novo dono quer seguir outra direção. Informei, segurando a raiva. Vou guardá-la para outro dia. Fui breve, percebendo que, às vezes, menos é mais. Não acredito que você vendeu a empresa, exclamou, virando o assunto para si mesmo. E agora? Você pode buscar o cheque das últimas 2 semanas de trabalho. Não foi muita coisa. A Sônia quase não usou seus serviços, declarei sem rodeios. Ele esperava trabalhar nos carros, mas estava sem sorte. Não senti compaixão. Só queria poder dizer o que eu realmente achava dele. Quando conversei com a Sônia, pedi que mantivesse nossa conversa em sigilo. Claro, Eduardo, jamais vou revelar o que você não quiser, ela garantiu. O plano é o seguinte: criei empresas registradas no Paraná. Uma compra o terreno do estacionamento, a outra compra a empresa. Eu detenho todas as cotas de ambas. Mais tarde, vou me divorciar da Patrícia e cuidar para que ela não fique com o negócio. Por quê? Ela perguntou. Eu saí de casa. A Patrícia ainda não sabe, mas não vou voltar. Ela teve um caso com o Gustavo. Na verdade, a Camila não é minha filha. Desconfio que seja do Gustavo. Não sei se a Patrícia sabe, muito menos o Gustavo. Eles vão descobrir em breve. Não vou me divorciar, mas continuarei pagando as contas e os impostos da nossa casa para que ela não possa alegar abandono e tomar tudo pedir o divórcio. Não quero que ela tome a empresa. Por isso concordei em a empresa ser comprada 2 vezes. Que eles se entendam. O dinheiro da venda vai ser gasto até ela conseguir concluir o divórcio. Além disso, mal tiro algum ganho com consultoria e umas comissões. Sônia, você pode tocar as operações do dia a dia. Ficarei disponível para dúvidas, mas confio em você e no seu julgamento. Expliquei. A Sônia sorriu com a notícia da nova proprietária. Mas, quando ouviu sobre a Patrícia e o Gustavo, seu semblante ficou mortalmente sério. Essa mulher era alguém que eu admirava e respeitava profundamente. Tenho mais uma tarefa para você antes de eu ir. Preciso que você encomende uma placa nova e papel timbrado. Vamos mudar o nome da empresa para Autodesamparado. Isso vai reforçar a ideia para o Gustavo e para a Patrícia de que o negócio está sob nova direção. Expliquei. Soletrei o nome para ela ter certeza. Ela ficou intrigada. Um dia explico a escolha do nome. Por ora, apenas saiba que ele conta toda a história. Eu disse, embora parecesse confusa, confiava em mim o bastante para seguir adiante. Com isso, despedi-me de todos e saí. Entrei no meu Audi e dirigi rumo a São Paulo. Cerca de 2 horas depois, recebi uma ligação da Patrícia. Não esperava que ela ligasse tão cedo. Era um padrão conhecido. Eu saía por 1 ou 2 dias. Ela ligava, a gente conversava e eu voltava. As coisas mudavam por um breve período, depois voltavam ao que eram. Tínhamos outra discussão e o ciclo se repetia. Decidi atender a chamada, curioso para ouvir o que ela diria desta vez. Alô? Falei pelo viva voz do carro. Eduardo, o que está acontecendo? Ela perguntou, hesitante. Nada demais. Só indo para São Paulo, respondi de forma plana. Por que você está indo para lá? Questionou. Para buscar o carro, declarei sem emoção. Então o que eu ouvi não deve ser verdade. O Gustavo deve ter ligado para você, figurativamente falando. Talvez ele tenha perguntado para sua amante o que está acontecendo com o marido dela. Especulou. Não sei. Respondi. O que você soube? Ela insistiu. O Gustavo ligou dizendo que você vendeu a empresa. Revelou. Por que ele ligaria para você? Perguntei, confundindo-a. Ela se corrigiu. Ele é o seu melhor amigo. Queria saber se eu sabia. Melhor amigo? Que piada! Eu era uma piada para ele, o polonês bobo, sem saber o que acontecia com a própria mulher pelas costas.
Parece que a minha família tinha vergonha de eu ser vendedor de carros usados. Então, sim, vendi a empresa. Agora vocês não vão mais precisar carregar esse estigma. Não deveríamos ter conversado antes? Ela se preocupou, provavelmente com nosso sustento. A empresa é minha. Eu já era dono antes de nos casarmos. Posso vendê-la quando bem entender. Só espero que o novo dono trate bem os meus antigos funcionários. Você conseguiu um bom preço. Ela se afligiu com o padrão de vida. Eu não me importava. Só sabia que precisava de uma mudança. Vou começar a procurar emprego depois de um tempo de folga para relaxar. E a hipoteca? Ela entrou em pânico. Usei o dinheiro para quitar a casa. Agora você só precisa se preocupar com as contas e os impostos. E a comida, o combustível, os seguros? Ela perguntou quase histérica. Acho que deixei passar esses. Será que você consegue aumentar sua carga horária? Sugeri. Quando você volta para casa? Era o momento da verdade. Ela pressionou. Não vou voltar, eu disse com naturalidade. Lembra o que você falou quando eu saí naquela noite? Não se preocupe. Vou dar um jeito de cobrir as contas para não cortarem a luz. Você não pode fazer isso. Eduardo, você precisa voltar, suplicou, o desespero evidente na voz. Não, realmente não quero, respondi impassível. Eduardo, por favor, não faça isso. Ela chorou. Já tomei a minha decisão. E a sua filha? Ela tentou apelar para as minhas emoções. Você quer dizer a Camila, a menina que tem vergonha do sobrenome e do fato de o pai ser, ou ter sido, vendedor de carros usados. Eduardo, ela é só uma menina de 13 anos. Você não pode levar isso a sério. Retruquei. Bem, não importa mais. Não vou voltar. Então nenhum de vocês vai sentir vergonha de mim. Com essas palavras, desliguei o telefone, deixando-a remoer. Sabia que ela tentaria me ligar de volta e ficaria frustrada ao não ser atendida. Depois de me acalmar da ligação, tentei aproveitar o passeio tranquilo até São Paulo. Imaginei que a próxima atitude dela seria contatar o amante em busca de mais informações para repetir o que eu dissera. Ao chegar ao meu destino, liguei o celular de novo e notei 5 mensagens perdidas. Eu as ouvi. 3 da Patrícia, uma do Gustavo e uma da Sônia. Liguei imediatamente para a Sônia. Oi, Sônia, desculpe, meu celular estava desligado. Ando recebendo ligações indesejadas. Expliquei. Sim, eu sei. Sua esposa e o Gustavo me ligaram para saber onde você estava. Eu disse a eles que você não é mais dono daqui, então não vai voltar. Espero que esteja tudo bem. A Sônia me informou. Ótimo, respondi. Se eles te incomodarem demais, diga que vai chamar a polícia por importunação telefônica. Gostei dessa. Ela comentou. Eduardo, você pode achar que não tem mais família ou amigos, mas confie em mim. Você tem. Nós somos a sua família e sempre seremos. Obrigado, Sônia. Você sabe exatamente o que dizer. Espero que seu marido perceba a sorte que tem. Comentei. Pode crer, ele percebe. Ele me diz isso o tempo todo. Nunca dei isso como garantido. Ela me assegurou. Não darei. Prometi. Depois de encerrar a ligação, ponderei se ligava para minha esposa infiel ou para aquele idiota. Ah, deixa eles cozinharem. Saindo do Audi, entrei no escritório do estacionamento onde o dono me aguardava. Estou com aquele Audi que comentei, interessado em conversar sobre uma troca. Ele propôs. Vamos ver. Ele admirou o estado do carro. Por dentro, por fora e sob o capô. Daria para vender em uma semana. Tem certeza da troca? Sinto que estou ganhando demais. Você pode me pagar o favor depois, sugeriu. Não estou aqui para lucrar. Só quero um carro esportivo. Respondi. 30 minutos depois, de volta à estrada, capota baixada, apreciando o passeio. Para onde agora? O norte parecia uma boa. Então parti para o Rio de Janeiro. Nas 2 semanas seguintes, percorre o norte de Minas, o sul da Bahia e o Espírito Santo. Fiquei por perto caso a Sônia precisasse de mim. Liguei para ela algumas vezes. Quando as coisas pareceram assentadas, segui viagem. Claro, eles não paravam de ligar. Primeiro, aborrecimento, depois desculpas. Por fim, indícios de ressentimento. Eu ouvia, mas dava de ombros. Quando avisaram que meu cartão de crédito fora cancelado, soltei uma risada. O Gustavo até ligou,
me taxando de vilão por deixar a Patrícia e a Camila. Eu ri mais um pouco. Meu advogado mandou mensagem. A Patrícia ameaçou medidas judiciais se eu não voltasse. Retornei a ligação. Alô, Eduardo falando. Então minha esposa te fez ameaças? Sim, mas se você continua pagando a casa, não se preocupe. Ela vai ter dificuldade em provar algo? Eu tranquilizei. Posso oferecer algo melhor? Continuei. Tenho uma gravação onde declaro minha partida e ela insiste para eu não voltar. É ouro. Envie para mim, ele pediu. Se ela causar problemas, levo ao advogado dela, que eles se resolvam. Obrigado, eu checo na semana que vem para ver como está. Rodei pelo interior do país. O Miata não era o mais confortável, mas era uma diversão. Chamei a atenção. Até recebi alguns sorrisos de mulheres entediadas de meia idade, mas não era isso que eu procurava. Afinal, ainda estava casado, independentemente do que acontecesse. Fui a Foz do Iguaçu, depois ao Pantanal, depois a Brasília, a Chapada Diamantina, as praias de Salvador, desci até o Espírito Santo e o Rio de Janeiro, depois voltei a Monte Belo. Sem pressa, conversei com pessoas nos estacionamentos. Alguns invejavam um cara de 30 e poucos anos que simplesmente caía na estrada. Após cerca de 3 meses e 12 mil quilômetros, resolvi voltar a Monte Belo. Quando cheguei a Alto Desamparado, fui recebido com carinho por toda a minha equipe, incluindo alguns rostos novos. Todos expressaram alegria com meu retorno. Entrando na sala da Sônia, antes minha, ela ergueu o olhar. Ao me ver, seu sorriso se alargou ainda mais. Levantando da cadeira, ela contornou a mesa e me deu um abraço apertado. Depois de conversarmos um pouco, perguntei: você acha que posso pagar comida e bebida para todos no Boi na Brasa? Consegue fechar a loja às 5? Já eram 3. Claro, eu providencio. A equipe toda vai estar lá. Depois de me despedir e anunciar nosso encontro dali a 2 horas, deixei-os animados. Em seguida, fui visitar meu advogado. Durante minhas andanças, ele me informou que a Patrícia tentará alegar abandono para confiscar meus bens, mas ele conseguirá impedir. Discutimos os próximos passos. Às 5, juntei-me ao time no restaurante Boi na Brasa. Tivemos um jantar fantástico e foi maravilhoso pôr o papo em dia. Conforme a noite avançava, eles foram saindo, até restarem só a Sônia e eu. Ela me fitou e disse: sabe, Eduardo, você pode se sentir impotente e perdido, mas está enganado. Você simplesmente depositou confiança em quem amava. Devolvi o olhar. Então você entendeu? Sim. Demorou um pouco, mas sua menção de que o novo não me contava a história ficou martelando na minha mente até eu compreender. Você pode ser polonês, mas essas piadas nunca te definiram. Elas insultam sua origem e quem você é, obrigado, Sônia. Você é o principal motivo de eu ter voltado. Eu precisava ver como você lidou com as minhas responsabilidades. Fico feliz em dizer que você não preencheu o meu lugar. Você trilhou o seu próprio caminho. Tive um mentor excepcional. Ela agradeceu. Nos abraçamos, depois ela partiu para o encontro do marido, que parecia genuinamente feliz. Segui para o apartamento que eu não visitava havia 3 meses. O ar estava viciado. Precisei ventilar. Abrindo as janelas, permiti que a brisa refrescante da noite invadisse os cômodos. Peguei uma cerveja e me acomodei na varanda com vista para a piscina. Várias pessoas nadavam e uma família se divertia ali perto. Minha mente voou para mim e a Patrícia. Já tivemos aspirações e sonhos grandiosos quando nos casamos. Agora, parecem ter desaparecido. Olhando para o relógio na parede, notei que eram por volta de 8h30. Um estalo me veio. Era hora de um confronto. Levantei. Pulei no Miata e fui para minha casa, tecnicamente ainda minha, já que a comprei antes de casar com a Patrícia e só o meu nome está na escritura. A decepção tomou conta de mim quando entrei na garagem. O jardim estava descuidado. Parecia que o paisagismo fora abandonado. A luz da varanda estava acesa, indicando que a Patrícia provavelmente estava em casa. Aproximei-me da porta e bati. Depois de um instante, a Camila atendeu. Seus olhos se arregalaram. Pai? Oi? Camila. Sua mãe está em casa. Ela gaguejou antes de gritar. Mãe. Da cozinha, ouvi a voz tensa e estridente da Patrícia. O que foi? A Camila continuou me encarando e exclamou alto. Papai.
A Patrícia surgiu da esquina, me avistou e soltou um grito. Onde você está indo? Escolhi responder com calma ao seu berro. Viajando, declarei de forma equilibrada. Foi quando Gustavo saiu do quarto de cueca. Ah, comentei. A família toda está aqui. Mamãe, papai e filha. Do que diabo você está falando? A Patrícia rebateu com rispidez. Imagino que o Gustavo tenha assumido meu papel. Afinal, é dele por direito. Comentei. A Patrícia pareceu confusa, enquanto o tom da Camila ficou visivelmente raivoso. Na verdade, mocinha, parece que você está mal informada. Interrompi, sabendo que ela detestava ser corrigida. O Gustavo nunca trabalhou para mim por escolha própria. Então eu não poderia tê-lo demitido. Quanto às contas, todas as despesas de água, luz e seguro do carro estão pagas. A Patrícia interveio. E o supermercado e o combustível? Você tinha um emprego. Perdeu? Dava para cobrir as despesas enquanto eu estive fora. Você acha que pode simplesmente chegar aqui e tomar as rédeas? A Patrícia desafiou. Não. Vou esperar até você e seu companheiro encontrarem outro lugar para morar. Estava claro que eles estavam morando juntos na minha casa, e a Camila parecia bem com isso. A Patrícia retrucou. Não vou sair da minha casa. Correção. Esta é a minha casa. Era minha antes de nos casarmos, e só o meu nome está na escritura. Afirmei. Você foi embora, então agora ele é meu. A Patrícia insistiu. Não é assim que a lei funciona. Como eu pago as contas e os impostos, continuo sendo proprietário legal. Mesmo tendo me ausentado por um breve período, ainda é minha. Não se preocupe. Vou dar até o fim do mês que vem para vocês arranjarem outro lugar. Apenas certifique-se de levar a sua filha junto. Como assim? Sua filha? Ela é nossa filha, protestou a Patrícia. Você não poderia ter sido mais precisa. Corei de rir. A Patrícia ficou confusa. Virando-me para Camila, revelei. Camila, sei que você não gosta de ser chamada de polonesa, então aqui vai uma novidade. O seu pai verdadeiro não sou eu. É o Gustavo. O silêncio tomou conta do ambiente. Depois de um momento, a Patrícia sussurrou. O quê? Sim, Patrícia. Parece que seu descuido no dia do nosso casamento resultou em um filho, mas não o meu. Todavia, são boas notícias para você. Camila, agora você pode adotar o sobrenome do seu pai verdadeiro e se tornar Camila Almeida. Será que a mamãe escolheu o nome Camila em homenagem ao amante? Ponderei em voz alta. A Patrícia e o Gustavo trocaram olhares, acossumindo do rosto dele. E você, Gustavo, não quer assumir a paternidade? Bom, que pena. Está na hora de assumir a responsabilidade. Mas veja o lado bom. São só mais 4 anos até a faculdade, comentei. A Patrícia e o Gustavo quase ecoaram um ao outro. Não acredito nisso. Com um gesto rápido, entreguei relatório de DNA. Vejam com seus próprios olhos. Eles pegaram, olharam e, então, ambos desabaram. Camila, informe aos pombinhos que sua mãe vai receber os papéis de divórcio na semana que vem, junto com uma notificação de despejo. Instruí antes de me retirar. Ao longo da minha ausência, não consegui afastar o pensamento se aquele caso já acontecia durante o nosso casamento. Será que ela me escolheu ou eu fui só um peão? Eu me sentia completamente impotente, ignorante, vulnerável. O Gustavo zombara de mim pelas costas e ainda fazia piadas de polonês na minha cara. De volta ao apartamento, afoguei os pensamentos na cerveja. Na manhã seguinte, visitei o advogado para dar início à papelada. Apesar de saber que eu teria de vender a casa e dividir os lucros, sendo uma pessoa que mal trabalhava, eu não deveria pensão alimentícia nem para a esposa nem para a filha, especialmente com outro homem no meu lugar. Ao menos era o que eu esperava. A traição da Patrícia e do Gustavo foi devastadora. Reconstruir a confiança, seja com homem ou mulher, seria uma tarefa assustadora. Talvez eu devesse pensar em terapia. Conforme o processo de divórcio começou, voltei ao trabalho na concessionária, frisando para colegas que eu não era mais o chefe que precisava apenas de uma venda por semana para cobrir minhas despesas. Cheguei a insistir em só uma. Quando a justiça determinou pensão alimentícia, eu me certifiquei de que minhas contas bancárias estivessem zeradas, deixando só o suficiente para as minhas necessidades básicas no fim do mês. A Patrícia contratou uma advogada, embora eu me perguntasse como poderia pagar.
Talvez atuasse de graça. De qualquer forma, teriam uma surpresa. Embora tenham vasculhado minhas contas e a própria venda, não conseguiram achar nada substancial. Soube pelos colegas que, durante minha ausência, o Gustavo apareceu na loja quase todo dia nas 2 primeiras semanas, tentando conseguir trabalho com a Sônia. Mas ela sempre o recusava. Com o tempo, ele desistiu. Agora, se arrependia de não ter tirado a certificação de mecânico, pois a única vaga que conseguirá era numa oficina de troca de óleo, ganhando um salário mínimo. Eu torcia para a Patrícia trabalhar em tempo integral, senão eles passariam aperto. Acionei a imobiliária e informei a Patrícia que estava pondo a casa à venda, prevendo a divisão meio a meio dos nossos bens. Como ela já tinha recebido a ordem de despejo, precisava desocupar antes de a venda ser concluída. Certa noite, a Patrícia bateu à minha porta, e eu relutantemente a deixei entrar. — O que você quer, Eduardo? Podemos conversar? Ela perguntou. — Não sei se é uma boa ideia. Estamos em uma batalha judicial. Respondi. — Vamos, Eduardo. Somos só nós, sem advogados. Não podemos ter uma conversa civilizada? Suplicou. — Está bem, mas vamos ao restaurante da esquina. Sugere. Haverá testemunhas. Pensei comigo. Não confiava nela a ponto de ficar a sós. No restaurante, depois de trocarmos amenidades, perguntei. Por quê, Patrícia? Ela hesitou antes de responder. Acho que a resposta simples é que eu gostava dos dois e não conseguia escolher. Então você estava saindo com nós dois ao mesmo tempo? Questionei. A Patrícia baixou o olhar e admitiu. Sim. Mas o Gustavo me avisou para não contar a você, porque sabia que ia estragar a sua relação com ele. Então, por que você disse sim quando eu a pedi em casamento? Indaguei. Porque eu amava você. E o Gustavo? Ela retrucou. Também o amava, mas sabia que ele não seria um bom marido. Por isso a gente terminou quando você me pediu em casamento e eu foquei na gente e nos preparativos do casamento. Então, no dia do nosso casamento, você esteve com ele? Investiguei. A Patrícia começou a chorar e confessou. Sim, estava uma bagunça. E depois? O que houve? Apertei mais. Eu não queria perdê-lo e ele não queria me perder. Ela admitiu. Bem, agora vocês têm um ao outro e a filha de vocês. Aliás, ela fez um ótimo trabalho com o nome. Eu mesmo só percebi depois. Durante as minhas viagens, eu não sabia que a Camila não era sua. Revelei. A Patrícia me olhou e disse, Eduardo, eu ainda te amo. É bom ouvir isso, Patrícia, mas não tenho certeza se você entende o que o amor realmente significa. Respondi. Eu amei você mais que tudo e está claro que você não pode dizer o mesmo. Ela retorquiu. Eu te amei, mas agora só sinto desprezo. Declarei com firmeza. A Patrícia percebeu que a nossa relação tinha acabado. Nunca mais existiria um nós. Antes de ela sair, precisei fazer uma última pergunta. Vocês alguma vez pararam? Depois de hesitar, ela decidiu falar a verdade. Nós nunca paramos. Tínhamos nossas fases quietas, mas geralmente nos encontrávamos 2 vezes por mês, confessou. Eu esperava uma resposta diferente, mas agradeço sua honestidade. Mais uma coisa. Há cerca de 1 ano, seu comportamento comigo mudou. O que desencadeou isso? Perguntei. O rosto dela ficou vermelho e depois ela ficou um pouco raivosa. O Gustavo começou a insistir por uma suruba sem você. Eu talvez tivesse considerado se você estivesse envolvido, mas não conseguíamos conciliar. A insistência dele me fez criar raiva de você por algo que eu sabia que você não aceitaria. É estranho, mas achei que podia ter meus 2 homens juntos e me ressenti por você não estar aberto a isso, confessou. Você chegou a fazer? Perguntei. Não. Eu cogitei. Mas aí você foi embora e tudo desmoronou. Ela assumiu. Bom, agora você está livre para tentar. Suas escolhas já não me afetam. Comentei. Percebendo que nossa conversa se encerrava, paguei a conta e fomos para os carros. 4 meses depois, estávamos diante de um juiz e finalizamos o divórcio. O Gustavo também estava presente. Saindo do fórum, a Patrícia sugeriu. Talvez a gente possa tomar um drink. O jeito tradicional. Certamente, concordei. Apesar da animosidade anterior, ela tinha se dissipado. Então pensei, isso encerra minha ligação com eles. Agora podem ficar juntos. Afundem-se na própria bagunça. Eles merecem um ao outro.
Ah, a Patrícia vai ter que se acostumar com um padrão de vida mais baixo. Tá bom, talvez o ressentimento não tenha desaparecido totalmente. Apesar de polonês, eu exijo respeito.